الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Caros irmãos e irmãs, nesta sessão falaremos sobre apostas, ou as apostas, se quiserem. As apostas, o que são considerados jogos de azar e apostas? Os jogos de azar se dão em competições onde os jogadores e apostadores competem. Quem ganha fica com o dinheiro do outro. Assim, cada um dos participantes aposta para ganhar o dinheiro do outro ou perder o seu dinheiro. Sabemos disso. E sobre o veredito desse tipo de práticas? Existem vários vereditos sobre a prática de jogos de azar e apostas que o Corão fala. O pecado e os danos que envolvem as apostas são piores que os benefícios e utilidades. Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro sagrado: perguntar-te ao Muhammad acerca de substâncias inebriantes e dos jogos de azar. Dizem que são grandes prejuízos, apesar de que também há neles alguns proveitos para os homens. Porém, os prejuízos são maiores que os benefícios. Este é um veredito. Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui que sobre bebidas inebriantes, sobre jogos de azar, que existem alguns benefícios e malefícios. Porém, os malefícios são maiores que os benefícios. Então, ao muçulmano, ao saber que, por exemplo, o consumo de bebidas inebriantes ou o jogo de azares tem malefícios maiores que benefícios, então ele tem que se abster desse tipo de práticas, porque tudo o que tem maldade maior que a bondade, então implica ou traz o que consequências nefastas. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda falando disso diz: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, no surat Al-Ma'idah, versículo número 90, Allah subhanahu wa ta'ala até 91 diz o quê? Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisir wal-ansabu wal-azlami rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Certamente que Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó crentes, as substâncias inebriantes, os jogos de azares, os altares sobre quais foram degolados animais como oferendas aos ídolos e a consulta da sorte através de flechas são obras satânicas. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Então, afaste-vos dessas práticas para que possais triunfar. Porque Allah subhanahu wa ta'ala explicou a razão disso. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Allah subhanahu wa ta'ala diz que o Satanás pretende com isso o que? Semear entre vós inimizade e ódio, valendo-se de embriagantes e do jogo de azar. Afastai-vos para afastar-vos da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Acaso não vos abstereis? Acaso não pararei de praticar isso? Então o Satanás usa bebidas alcoólicas ou bebidas inebriantes, e assim como de azar, jogo de azares, para que possa infundir uma inimizade e infundir ódio entre os jogadores e apostadores daquelas práticas que acabamos de mencionar aqui, apostas e coisas parecidas. Então, os prejuízos dos jogos de azar e das apostas sobre indivíduo e sobre a sociedade. Quais são? Será que esse tipo de
práticas, existe algum prejuízo para as pessoas que praticam ou para a sociedade em si? Nós sabemos que o jogo de azar e as apostas têm muitos prejuízos graves sobre indivíduos e sociedades. Alguns desses prejuízos são: então, primeiro é semear hostilidade e rancor entre as pessoas. Geralmente, os jogadores costumam ser amigos. No início, quando começam a jogar esse jogo de azar, eles vão ali como amigo. Mas, a partir da altura em que eles sentam ali, começam a jogar, depois esse vai perdendo, esse vai ganhando, então isso começa já a infundir dentro dos seus corações o quê? Rancor. E inimizade. Começa já a odiar aquela pessoa. Isso pode culminar com a morte de alguém deles. De algum deles. Se não morrer, mas sai ali com um clima tenso, sem que eles se desentendam como eles quando entraram. Então, por isso mesmo, o Islã proibiu esse tipo de prática, porque além de que a pessoa pode perder toda a sua fortuna numa única noite, numa única sentada, e outro pode ficar rico sem que ele tenha trabalhado, então, para que isso não aconteça, o Islã proibiu isso veementemente, esse tipo de práticas, para que não haja esse tipo de situações na sociedade e assim como nas pessoas. Então, as consequências dos jogos de azar e de apostas são nefastas tanto para pessoas como também para as sociedades. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, completando, diz aqui: Satanás só pretende semear entre vós a inimizade e o ódio, valendo-se dos embriagantes e jogos de azar e afastando-os da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala e da oração, acaso não absteis. Então, afora isso, estes vícios destroem pessoas da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala e das orações. Tal como Allah subhanahu wa ta'ala disse, o versículo que nós acabamos de mencionar aqui. Então, o segundo prejuízo, as pessoas que perdem ou que ganham, que praticam apostas, esses perdem a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala nos bens que eles usam naquelas apostas. Qualquer dinheiro ganho ou qualquer dinheiro que é gasto neste tipo de práticas, Allah subhanahu wa ta'ala jamais abençoa. Allah subhanahu wa ta'ala tira a bênção sobre aquele dinheiro. Por isso, às vezes, você vê a pessoa, em pouco tempo, ele conseguiu ganhar uma fortuna numa única noite. De repente, ele perde aquele dinheiro, de repente aquele dinheiro não consegue fazer absolutamente nada. Uma vez, eu recordo muito bem, um senhor que passou na televisão que tinha ganho cerca de 120 milhões de reais na Mega Sena. E ele ficou só viajando de avião, de jatos particulares, alugando jatos, indo para a praia, não sei o que. Aquele dinheiro acabou, hoje está na rua. Porque é um dinheiro que veio fácil e também sai fácil. Como Allah subhanahu wa ta'ala promete que nunca vai abençoar este tipo de práticas. Então, 3 é o apostador ou jogador, cai rápido na falência ou no vício, pois quando ganha, ele quer mais ganhar. Vamos lá supor, um jogador está ali apostando, ganhou. De repente ele apostou com 2.000. Está vendo, rapaz? Ganhou mais 6.000 num piscar de olho. Então, ele já começa a se viciar, tentando ganhar muito mais do que aquilo que ele ganhou. Se ele jogasse uma vez ganhar, depois de ir embora, até podia se entender. Mas, logo ele se vicia e começa já a querer apostar muito mais para ganhar mais dinheiro, e acaba se viciando, acaba ficando viciado naquilo que ele faz. Como também a outra parte, a pessoa que perde dinheiro, também ele fica da mesma forma. Como ele perdeu dinheiro, então a tendência é de querer ainda apostar mais para recuperar pelo menos aquilo que ele perdeu. Então acaba ali se viciando.
Se veio um dia, perdeu, então outro dia vai tentar recuperar. Se outro dia recupera uma parte, outro dia pode recuperar ou pode ganhar. Então fica assim viciado e acaba sendo dependente daquele tipo de jogos, e isso causa o que? Uma catástrofe muito grande na sociedade. Então esses são algumas consequências nefastas que são causadas pelas apostas e jogos de azar. Tipo de apostas que existem hoje em dia. Existem vários tipos de apostas hoje em dia, mas vamos nos limitar aqui em falar 4 delas. Primeiro tipo é aposta nas quais o jogador leva todo o dinheiro, como quando um grupo de pessoas joga carta, aquilo que se chama de póquer hoje em dia. Cada um coloca sua carta e a quantidade de dinheiro que aposta, e quem tem a carta vencedora leva todo o montante de dinheiro integralmente. Então, esta é uma maneira, através de cartas. Com isso também, para as pessoas que sabem o tipo de jogo, existem vários tipos de jogo desta natureza. Segundo é apostar através de uma equipe de jogador. Ou aqueles que apostam através de equipe de futebol, por exemplo. Hoje vai jogar, por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Quem vai ganhar? As pessoas apostam. Quem perder, perde o dinheiro também, e quem ganhar, ganha também o dinheiro. Também isso se enquadra com aquelas pessoas que apostam com lutadores de UFC, boxe, não sei lá quanto, mas sempre envolve duas partes, onde eles apostam para que no final vejam quem vai sair como vencedor. Então esse também é um tipo de aposta que existe. Outro tipo de aposta é loteria e a sorte. Como comprar um bilhete por ou por R$4, por exemplo, para participar de um sorteio para ganhar milhares de reais. Como acontece na Mega Sena, da virada, ou Mega Sena, não sei, festa do Natal, ou Mega Sena, não sei, de Páscoa. As pessoas ali já vão em busca de um bilhete premiado que ele compra muito barato, R$4, para esperar com isso ganhar o quê? Milhões, para ficar milionário de um dia para outro. Então, esse é também outro tipo de jogo que existe hoje em dia. O quarto tipo considera-se a aposta também todo tipo de jogo de azar, tanto nos locais onde se joga, como também por telefone, internet e qualquer meio, onde envolve 2 ou mais pessoas que apostam para conseguir ganhar um dinheiro. Então, todo tipo de apostas que nós mencionamos aqui e outro tipo de que nós não conseguimos mencionar, o Islã veda na totalidade esse tipo de prática, porque são práticas que trazem consequências nefastas na sociedade, assim como nas pessoas envolvidas que jogam aquele tipo de apostas e aquele tipo de jogos. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.